É a primeira vez que eu peço isso para vocês. Quero ver se eu vou ser atendido ou não. Assista este vídeo até o final. Assistam na íntegra esse vídeo. É muito importante que a gente tenha o mesmo pensamento com relação a esse assunto. Então senta aí e vamos prosear. Povo do meu Brasil, brasileirinhos do meu Brasil. O PVC na área mais uma vez com vocês para falar de uma coisa que dá a impressão que é, mas não é. Eu estou falando da nossa esquerda, gente. A nossa esquerda, aquela minoria pífia que de tão desonesta acabou virando esquerdista. De tanto o esquerdista não joga limpo em hipótese alguma. A índole dele já é formada para ser de esquerda. Para não jogar, para não trabalhar, para viver do Estado. Então vamos sentar e vamos conversar um pouquinho. Vamos buscar lá atrás como que as coisas ficaram dessa forma. Nós estamos só nós aqui, tanto é que o rapaz aí do print aí em cima está de costa. Pode reparar que ele está de costa porque ele também parece, mas não é. Dá a impressão que é, mas não é. Na verdade, pode ser aluno, pode ser professor, pode ser docente, pode ser discente, sabe? O discente está em processo de aprendizagem, docente é o que ministra a aula. Então vamos conversar um pouquinho sobre a esquerda, porque ela não percebeu que morreu e vai demorar um pouquinho para perceber isso. O socialismo e o comunismo morreram mesmo, estão dando os últimos botes, como diz as meninas desse grupo aqui embaixo, que estão listadas, estão dando os últimos botes, é verdade. A maioria das pessoas finge que entenderam a mensagem, mas não entenderam. Então vamos lá, gente. 16 anos de 9 dedos no poder. Dá para entender? 16 anos de 9 dedos no poder. Imagina o que esses homens, que essa gente não fez. O aparelhamento do Estado, dos municípios, das prefeituras, das câmaras, dos sindicatos, das escolas. Estou falando isso tudo em âmbito particular, em âmbito público, não em âmbito particular, privado. Estou falando em âmbito público. As escolas estão completamente aparelhadas e uma turma que sabe que não pode perder a boquinha. Uma turma que só sabe fazer isso mesmo. Uma turminha que não pode perder a boquinha que criou. Ganhou uma boquinha e quer conservar essa boquinha. Então, sabe o que eles fingem? Eles impõem uma postura. Um professor, vamos supor, um professor público, qualquer nível, ele impõe a sua posição de esquerda, ou seja, desonesta. Esquerda e desonestidade e esquerdismo é a mesma coisa. Eles impõem. Eles são uma minoria, eles sabem que eles são uma minoria pífia. Ele impõe a postura deles política, o pensamento político dele aos outros. O esquerdismo não dá, o socialismo e o comunismo não dá certo em lugar nenhum desse mundo, porque ele não é bíblico. Na Bíblia, o próprio capítulo que fala de capitalismo é um capítulo das parábolas dos 10 talentos, dos talentos que Jesus ensinou, e diz que na distribuição do talento o privilégio vai para aquele que faz render mais, que trabalha e se esforça, que pensa, que luta, que vai à luta, não aquele que fica dependendo dos outros. Na verdade, leia lá que você vai perceber. Eu não costumo
citar a Bíblia, não costumo citar versículo, não costumo citar capítulo. Eu deixo para as pessoas pesquisar. Lê o livro de Mateus que você vai encontrar essa parábola dos talentos. No livro de Marcos também tem. Pois é, então você percebe que eles sabem que eles são minoria pífia. Eles têm que impor o pensamento deles. Então o professor, por exemplo, no colégio público, impõe aos demais professores o seu pensamento. E a primeira coisa que eles dizem é o seguinte: olha, quem não for de esquerda não presta. Sabe, alguma coisa parecida, eles dizem, quem não for de esquerda não vale a pena viver. É mais ou menos isso que eles tentam enfiar na cabeça dos outros demais professores. Nada de esquerda presta, nada que não é de esquerda presta. Então, se você é cristão, se você é de família, se você é de trabalho, se você é uma pessoa que vai à luta, você não presta. Você tem que viver do Estado, você tem que esperar do Estado. O Estado vai lhe prover tudo o que você precisar. Nós somos propriedade do Estado, não somos almas livres. Como fomos criados desde a época dos exilados judeus lá no Egito, lembra? Lembra disso? Lembra de quando o Moisés tirou os judeus do Egito? Lembra daquela época? Desde aquela época, Deus já mostrava que as suas criaturas são livres. São livres para terem a fé de acordo com seus pensamentos, com sua vontade. Então, o próprio Moisés encontrou com os ismaelitas e não rezavam na mesma cartilha, são os islâmicos. Então, para você ver como eles funcionam de forma completamente arbitrária, o esquerdista impõe o seu pensamento às pessoas em volta e faz com que as pessoas em volta pensem exatamente da mesma forma deles. Então o professor impõe aos demais professores o seu pensamento. Ele impõe de uma maneira que acaba se tornando uma pessoa vulgar quem fala que esquerdismo não serve como filosofia de vida. Se você deixar isso claro na frente de um esquerdista, ele quer morrer. Ele não vai dar um argumento que serve, mas ele quer morrer. Ele quer morrer. Primeiro, antes de morrer, ele te mata. Mas a verdade é essa. Ele quer impor a sua vontade. Ele impõe aos professores, impõe aos demais alunos. E sabe o que os professores fazem? Agora que eu vou chegar nos finalmente desse vídeo aqui, gente. Agora que você vai ficar sabendo de uma coisa que talvez você não tenha percebido, você aproveita para perceber agora. A maioria dos professores de direita fingem que aceitaram a argumentação dos professores de esquerda. Eu tenho essa informação e essa informação é concreta, é séria, é fiel. Eu tenho essa informação. A maioria dos professores de direita fingem que aceitaram a argumentação do professor de esquerda justamente para que ele pare de falar. Sabe, você não quer mais ouvir uma pessoa falar de um determinado assunto que está te enchendo e você resolve encerrar aquela conversa dando a entender que você aceitou a argumentação. Na verdade, pois é, os professores de direita não devem proceder mais dessa forma. Tem que partir para a briga, para grandona. Tem que impor também as suas opiniões, impor suas vontades, seus pensamentos, suas posturas. Não devem, em hipótese alguma, aceitar aquilo que vem de uma impostura. Em hipótese alguma. Os alunos também, grande maioria, 90%, atenção, a informação é quente.
90% dos alunos fingem que aceitaram a argumentação de esquerda, mas não aceitaram. Quando eles chegam em casa, a primeira coisa que eles dizem para os pais é o seguinte: ô pai, eu tive que fazer de conta, sabe por quê? Porque senão eu não ganho nota. Ele me ferra na nota. Rapaz do céu, sério? É verdade. O professor de esquerda não tem índole. Ele é de esquerda porque ele também perdeu caráter. Ele não tem caráter, não é honesto, não é honrado, não é digno. É de esquerda. É capaz de tudo. Olha o que a esquerda está fazendo no mundo. Olha o que ela conseguiu fazer, né? Uma cochilada, quer dizer, quando a gente acordou, a esquerda tinha aprontado isso. Isso vem da esquerda. A esquerda coopta, sabe? A esquerda, para você ter uma ideia, como a esquerda trabalha, a esquerda conseguiu alijar do seu pensamento político os megas bilionários. Esse pensamento dos megas bilionários estão trabalhando junto com o pensamento esquerdista. É uma aliança que não dura, um não confia no outro e um não prevê futuro com o outro. O esquerdista não prevê convivência futura com um mega milionário. E o bilionário não prevê com o esquerdista, apenas eles usam o outro. Isso não vai terminar bem. Isso vai terminar mal, porque isto também característico deles, não é honesto. Eu uso muito essa palavra porque é justamente isso que você tem que frisar. Esquerdismo é sinônimo de desonestidade. A pessoa torna-se de esquerda porque é desonesto. A pessoa não aceita outra opinião. Isso é desonestidade. Não aceitar outra opinião é desonestidade. Então, pessoal, a mensagem principal desse vídeo de hoje, e esse vídeo aqui tem o título de "Dá a impressão que é, mas não é", é justamente para falar que a grande maioria dos professores de direita e dos alunos de direita fingem que entenderam a argumentação do pessoal de esquerda. Fingem que aceitaram, mas não aceitaram. A prova maior de tudo isso, se você quer tirar uma prova, você não precisa ter as argumentações que eu tenho. Eu tenho que guardar minhas fontes. As minhas fontes são garantidas. As minhas fontes são fidedignas. Mas você não precisa se basear nelas. Você pode tirar a prova você mesmo. Pega uma eleição qualquer. Veja a votação de um Boulos, por exemplo, um PSOL. As pessoas falam PSOL, né? Veja a votação do PSOL. O PT, a votação dele não deve ser levada em consideração, deve ser deixada de lado, porque é toda ela comprada com cargos públicos, é toda ela baseada naquela famoso aparelhamento de Estado que a gente está sabendo que existe. Então não se conta. Vamos falar da votação mesmo, o sujeito que sai de casa e tem uma postura, tem um pensamento e vai lá e vota naquele fulano, naquele cicrano. Um fulano de direita, um fulano de esquerda. Não existe pessoal de esquerda que vá votar consciente daquilo que está fazendo. A pessoa não é consciente, a pessoa foi iludida. A pessoa está iludida com aquele ponto. Não chegou naquele ponto, jamais, de pensamento, que o esquerdista queria que o votante, o eleitor, tivesse chegado. Ele não chegou naquele ponto, ele está indo votar. Ele está indo votar mais porque ele é simpatizante da causa. Nossa, eles são tão bonzinhos. Eles pensam em dar as coisas, eles pensam nos pobres. A Corriola pensando no pobre.
Os crápulas pensando nos pobres, gente. Meu Deus do céu, nada pode ser mais tirano e perverso que isso. Sabe, a tirania, a perversidade é a mesma da união da esquerda com os megamilionários. Parece um casamento, é um casamento que a gente sabe que vai terminar logo ali na frente. Porque um não confia no outro. Um detesta o outro. Um odeia o outro. Os megamilionários odeiam os esquerdistas odeiam os megamilionários. Eles se uniram em prol de uma causa. Eles se juntam, porque o megamilionário quer contar com o dinheiro do Estado para ele, continuar vivo, e o Estado quer continuar com o megamilionário para financiar a corrupção. Ele precisa de dinheiro para comprar os outros. É como a China tem feito, comprando o mundo inteiro. Sabe, você perceber essa pandemia que existe por causa disso, por causa do país asiático que quer adquirir o mundo com o dinheiro do mundo. Ela quer usar o dinheiro do mundo para adquirir o mundo. Se é que me entende. Então, muito cuidado, gente. Não confiem jamais naquilo que vocês acham que está acontecendo, porque não está acontecendo. Você pega um PSOL da vida, você pega, por exemplo, um Brasilzão velho de guerra, se você for contar os votos na ponta do lápis, você vai ver que os conservadores ganharam de lavada na eleição passada. Sabe? E antes eles vinham sendo iludidos pela esquerda porque o PT entrou no meio do caminho, aparelhou o Estado, disse que o Estado era corrupto, que ele ia consertar essa corrupção, e deu no que deu. O resto da novela todo mundo já sabe. Na verdade, o restante do caos todo mundo já conhece, todo mundo já manja, na verdade. Pois é, gente. Agora, de esquerda mesmo, na esquerda, você pode perceber que a votação deles é pífia. Nem lá nos Estados Unidos, o pessoal, os democratas, nem eles são de esquerda. Os democratas nos Estados Unidos não são de esquerda. Os verdadeiros democratas, tipo assim, vou dar um exemplo, eu que gosto de cinema, vou dar um exemplo. Pega uma pessoa tipo o Robert De Niro, ele não é de esquerda. Um ator que é democrata, mas não é de esquerda. Então, muita gente acha que por ser anti-Trump, anti-Donald Trump, a pessoa é de esquerda. Não é de esquerda. A pessoa simplesmente foi convencida pela mídia de que o Trump não é boa coisa. Então a pessoa vota contra o Trump. Mas o Trump é a solução de momento. O que nós precisamos é o Trump, nós precisamos de Bolsonaro, nós precisamos dessa gente. Do nosso lado, do lado dos conservadores. Sabe? Os liberais também são massa de manobra. Muito cuidado com os liberais. Extremo cuidado com os liberais. Os liberais são também igual ao título desse vídeo. Eles são iguaizinhos. Eles parecem. Eles dão a impressão que são, mas não são. Muito cuidado. Extremo cuidado. Então, pessoal, o vídeo de hoje era justamente para isso. Para que a gente acertasse respondendo nesse pensamento. O que dá a impressão que é, mas não é. Você pensa que os professores, a maioria professora de esquerda, não é. A maioria é de direita. E está oprimida pela minoria pífia. De esquerda é uma minoria pífia, pequena, mas barulhenta. Ela impõe as suas posturas. Não esquece disso, ela impõe. Ela impõe as suas posturas e você tem que ter extremo cuidado porque eles perceberam que eles dançaram. Eles vão jogar sujo, eles perceberam que eles dançaram. Eles perceberam que duas das maiores economias do mundo são de direita. E
tem pensamento de direita e quer a direita no poder. Então é muito cuidado, que o perigo mora aqui, é justamente no ponto chave da questão. É essa hora que eles resolvem jogar pesado, e jogam pesado com todas as armas que eles têm disponível. Tudo por eles é imposto e é por baixo do pano, é rasteiro. Não é nada dialogado, nada é colocado em questão para você pensar, para você meditar a respeito. Ele sabe que a postura dele, toda a postura dele é relegada, é renegada aqui no lado conservador. Os conservadores querem uma vida voltada para Deus, para a família e para o trabalho. Deus, família e trabalho. Os conservadores, eles não são disso, eles não querem Deus, não querem família, não querem trabalho. Então eles querem destruir esses 3 pilares principais. O pilar principal é Deus. Depois eles querem construir as 2 bases, que é a família e o trabalho. Eles querem destruir de qualquer forma, nem que for por imposição de pensamento, nem que for por uma questão que hoje nós estamos vivendo e convivendo e sofrendo na carne. A armação feita no mundo tem a ver justamente com isso que eu estou dizendo aqui. Tudo que vem de lá é impostura. Nada é dialogado, é confabulado, esquematizado, é pensado, é votado, nada. Você pode ver. Não existe parlamento para eles, não existe STF para eles, porque não existe diálogo. Não existe debate. Não existe, porque as ideias deles são ideias ruins. Não são ideias indefensáveis. Devem ser usadas somente se você quer algo por imposição às pessoas. Por isso que eles impõem posturas aos professores, por isso que eles impõem aos alunos. Na escola que se consegue mudar a cabeça das pessoas. É só olhar a eleição. Os partidos de esquerda, excetuando-se PT, que comprou tudo, os partidos de esquerda recebem votação pífia. Boulos, PSOL, PSTU, Partido da Causa Operária, a votação desse pessoal é horrível, é inexistente. Nós temos universidades federais, estaduais, que a grande maioria é de direita e está quieta, não aceita a posição em hipótese alguma, mas está quieta. Não se sabe por que, está calada. Na hora de votar, vai lá, aperta e vota na pessoa de direita. A pessoa de esquerda pensa que convenceu, mas não convenceu. Ela sabe que não pode convencer. E ela sabe que não convence. Por isso que ela impõe, ela tenta impor a opinião, a postura, o jeito de ser, filosofia de vida. Ela tenta impor por causa disso, porque ela sabe que ela não consegue, em hipótese alguma, convencer por argumentos. Os argumentos dela são falhos. Sabe por quê? Por uma base que falta nesses argumentos. Honestidade, princípio, honradez, dignidade. Por isso que dá a impressão que é, mas não é. Dá a impressão que os professores são de esquerda, não são. Pode ter certeza disso. É uma minoria barulhenta que impõe sua posição aos professores, que impõe a sua posição aos alunos. É uma minoria barulhenta.
é uma minoria que domina sindicatos, que domina secretarias estaduais de educação, que domina prefeituras, e justamente o facilitador da questão foi os 16 anos do 9 dedo lá em cima. Enquanto o 9 dedo ficou lá em cima, tudo foi aparelhado. Tudo está sendo aparelhado, tudo foi aparelhado. E tudo está sendo imposto. O recado que eu quero deixar para a esquerda é o seguinte: vocês não prevalecerão. Vocês perderam, vocês morreram. O socialismo morreu, o comunismo morreu, a esquerda morreu como um todo. Ela está estribuchando, tá? Você pode perceber que ela faz um trabalho assim mais ou menos daquele tipo do fulaninho que tenta perseverar naquilo que pensa, sabe? Porque eu sou bom de coração, eu penso nos pobres, pensa no pobre uma ova. O homem que está lá em cima lá agora pensa nos pobres. Ele levou água, está levando luz, está levando comida, está levando trabalho para o pessoal. Não é à toa que ele, aonde ele vai, ele é ovacionado. Ele é aplaudido. Ele é carregado. O 9 dedo não pode nem sair na rua. O que será que deu errado, hein? É o que eu digo, tentar impor essas coisas às pessoas não dá certo. Não dá, não deu e nunca deu. Portanto, professores de direita, que são a maioria, vocês precisam tornarem-se barulhentos como a minoria torna, a minoria de esquerda. Tem se tornado barulhenta. Minoria de esquerda dos professores é a minoria pífia, mais barulhenta. Se impõe a sua filosofia, seus argumentos aos professores e impõe aos alunos. Está na hora de inverter esse jogo. Sabe, nós somos a grande maioria. Os professores, na hora de apertar o botão, apertam um botão conservador, os alunos também. Nunca esqueçam disso. Vocês pensam que dominaram, mas não dominaram. Continuam na mesma. Partido da Causa Operária, PSTU, PSOL, sempre pequenininha, sempre do tamanho de vocês. Não serve para nada, não altera nada, não conquista nada. Sabe? A esperança do Boulos, por exemplo, aqui em São Paulo, é que o PT desista e jogue todo o aparelhamento no colo do Boulos. Que o PT desista da corrida aqui em São Paulo. Mas não vai conseguir nunca. Então, gente, é isso que eu digo. O pessoal de direita precisa ser mais barulhento. Tanto o pessoal discente como o docente. Precisam ser mais barulhentos e agitar mais, e não aceitar mais as coisas conforme elas são apresentadas. Não é verdade? Pessoalzinho do meu Brasil Varonil, assimilaram hoje, né? Obrigado por ficarem até aqui. Obrigado de coração por ter ouvido todo esse papo furado nosso, que leva sempre a um denominador comum, porque é de coração. Busca sempre o prevalecimento da verdade, busca sempre a honestidade, não é verdade? Nunca se esqueça, gente, esse canal não é como a grande maioria dos canais que trazem notícias, que trazem vídeo, que trazem coisas para você ver, para você curtir, para você saborear. Esse canal é um canal de troca de ideias. Muitas vezes ele vem com vídeo, muitas vezes ele vem só com um printzinho como hoje. Só um printzinho em cima. Então você pode ouvir e fazer outras coisas. Bota o fonezinho de ouvido e vai fazer outras coisas. Fica só ouvindo a lenga-lenga do PVC aqui na área com vocês, proseando.
mas sempre dizendo aquilo que você não, às vezes não pensou, mas é verdade. O PVC está aqui proseando com vocês, você não precisa se você tiver alguma coisa que você precisa ver na tela, o PVC chama você para ver. Vem ver isso aqui. Senão você pode só ouvir o que eu tenho a dizer. Ouvir a nossa mensagem, não é verdade? Pois é, pessoal, era isso que a gente tinha para passar para vocês. Não se esqueçam jamais de se inscrever nesse canal. Não se esqueçam jamais de trazer novos inscritos para esse canal. Não se esqueçam jamais de ativar o sininho para que você receba mensagens de novas postagens nossas. Na verdade, hoje o PVC trouxe a mensagem de que a impressão que dá que os professores são maioria, professores de esquerda são maioria, alunos de esquerda são maioria, isso é uma mentira deslavada. Professores de direita, professores e alunos de direita são a maioria, formam a imensa maioria, certo? Nunca se esqueçam disso. Um abraço a todos vocês, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a família de vocês. Fiquem firmes no pedaço que o PVC trouxe uma mensagem e prosa para você. O PVC falou com você. Um abraço, tchau, tchau, até mais, obrigado.